Olá pessoal, eu sou o David Macena da PowerCore Performance e gostaria de agradecer a Master Science Lab pelo convite para participar do primeiro congresso de fisioterapia online. Vou falar um pouco para vocês sobre o papel da variabilidade na formação e na otimização de um padrão de movimento. Variabilidade, por muito tempo, dentro das teorias de controle motor, foi entendido como barulho, foi entendido como algo não bem-vindo ao padrão de movimento. No entanto, mais recentemente, passamos a ver a variabilidade como algo bem-vindo e inerente ao padrão de movimento. Então, a variabilidade estará sempre presente dentro de um padrão de movimento e dentro das nossas perspectivas práticas, precisaremos lidar com este fenômeno. Existe variabilidade dentro das trajetórias de movimento de um indivíduo, então intra-indivíduo, e existe variabilidade entre indivíduos diferentes, trajetórias diferentes, comportamentos diferentes para o movimento. Nessa figurinha, nós podemos ver duas entidades interessantes. Uma entidade é essa esfera dentro de um pocinho. Esse poço nós chamamos poço de atrator e essa esfera nós chamamos de atratores. E a esfera entre setinhas, que denotam uma permissão à movimentação, são as chamadas flutuações. As flutuações são os elementos instáveis, são os elementos que modificam com o ambiente. E essas flutuações permitem adaptabilidade às demandas e ao contexto. Aqui nós temos duas perspectivas diferentes para essa landscape. Por landscape, nós entendemos essa figurinha como um todo. E uma landscape representa um padrão de movimento. Dentro desse padrão de movimento, nós temos elementos estáveis, que são chamados atratores, e elementos instáveis, que são chamados flutuações. Os atratores representam a estabilidade, então a formação, aquilo que transfere do padrão de movimento, e as flutuações representam aquilo que permite a esse movimento ser adaptável às demandas, aos contextos diferentes em que esse movimento será submetido dentro de um ambiente real. Em controle motor, nós temos um grande problema a ser resolvido, que é o que Bernstein chamou de problemas dos graus de liberdade. Esse problema é configurado por uma quantidade muito grande de soluções, como uma quantidade muito grande de trajetórias a serem controladas por um sistema nervoso ou por um sistema de movimento. Aqui a gente tem um exemplo para o ombro, por exemplo. O ombro tem para a articulação externo-clavicular 6 graus de liberdade, para a escápula 6 graus de liberdade, para o ombro, para a articulação glenohumeral 6 graus de liberdade, para o cotovelo 2 graus de liberdade, para o antebraço mais 2 graus de liberdade e para a articulação do punho mais 4 graus de liberdade, além dos diversos graus de liberdade em níveis de intensidade diferentes para recrutamento de vários músculos. Para músculos estes que realizarão movimentos dentro dessas articulações citadas anteriormente. Aqui a gente pegou apenas o recorte das articulações dos membros superiores, envolvidos com movimentos de membros superiores especificamente. Obviamente que para o corpo todo o número de graus de liberdade é muito maior e o número de variáveis a serem controladas também é muito maior. Mas isso nos traz a perspectiva de um problema computacional para o controlador. Nós temos infinitas possibilidades de trajetórias para esse controlador. Isso precisa ser resolvido diminuindo a dimensionalidade desse problema computacional. E a entidade que reduz essa dimensionalidade nós chamamos de sinergias, que algumas teorias do controle motor chamam de estruturas coordenativas. São grupos de músculos que trabalham juntos com uma unidade sempre que solicitados para a realização de uma tarefa. Esse grupo de músculos diminui o problema computacional à medida que agora o controlador não precisa controlar músculo por músculo, em si uma entidade que agrupa vários músculos dentro dela. Então, a partir das sinergias, nós reduzimos a dimensionalidade desse problema computacional. Reduzindo a dimensionalidade desse problema computacional, o controlador, ao invés de controlar cada um desses músculos individualmente, passa a controlar um grupo de músculos, que nós já chamamos aqui de sinergias. Esse problema, como controlar movimento, como controlar graus de liberdade, como controlar trajetórias de movimento, é um problema antigo dentro das teorias do controle motor. E todas elas convergem para solucionar este mesmo problema, o
problema da dimensionalidade do problema computacional dos graus de liberdade. O primeiro cara que tentou fazer isso foi um fisiologista russo chamado Nikolai Bernstein. Bernstein é o precursor da ideia de controle dos graus de liberdade através do seu primeiro problema, o problema dos graus de liberdade. Bernstein propõe que controlemos os graus de liberdade a partir do congelamento de alguns desses graus de liberdade. À medida que congelamos alguns graus de liberdade, nos sobra o grau de liberdade mais eficiente, aquele que atinge com mais eficiência o resultado proposto a partir do aparecimento de um problema motor, além de atingir esse resultado com o menor custo fisiológico e com o menor custo mecânico para as articulações. Este é o grau de liberdade ideal, esse é o grau de liberdade restante do congelamento dos outros graus de liberdade presentes no problema computacional. A proposta de Bernstein é uma proposta de congelamento, de redução dos graus de liberdade a um grau de liberdade mais eficiente, com menor custo e que atinge melhor os resultados. O segundo problema do Bernstein é um problema relacionado ao problema da variabilidade condicionada ao contexto. Ele entende que o movimento precisa ser adaptado toda vez que surgir algum nível de demanda diferente do que a gente normalmente estabelece para o movimento em um ambiente controlado. Isto é a base da motricidade na vida real. Nós precisamos controlar movimento na vida real e a vida real é imprevisível. A vida real oferece desafios distintos e que nós precisamos adaptar o nosso movimento a esses desafios. O primeiro problema de Bernstein dá conta da estabilidade, então dá conta da presença de um atrator, de uma entidade estável, e o segundo problema de Bernstein dá conta da adaptabilidade, necessitando da presença de uma entidade adaptável, no caso, as flutuações. Atratores resolvem o primeiro problema de Bernstein e as flutuações resolvem o segundo problema de Bernstein. A proposta de Bernstein é uma proposta de lidar com um fenômeno que a gente chama de redundância. Redundância é quando a gente tem mais soluções possíveis do que o estritamente necessário. No entanto, essa não é a única visão sobre graus de liberdade que nós temos nas teorias do controle motor. Mark Latache, por exemplo, não vê problemas quanto à presença de muitos graus de liberdade. E o princípio ditado por Mark Latache é o chamado princípio da abundância motora. Então, Mark Latache não vê problema em a gente ter muitos graus de liberdade para a mesma tarefa. Ele entende que esses muitos graus de liberdade oferecem diversas soluções para essa tarefa, permitindo assim maior adaptabilidade a essas demandas criadas pela vida real, criada pelos ambientes reais onde nós necessitamos viver. Então, Mark Latache, através do seu Uncontrolled Manifold, dá conta de uma quantidade maior de soluções possíveis para o mesmo problema motor através do princípio da abundância motora. Para Mark Latache, a gente pode ter mais graus de liberdade sem nenhum tipo de problema quanto à qualidade do movimento, porém o resultado do movimento é um resultado estável, é um resultado fixo. Então, dentro das diversas trajetórias de movimento, nós podemos ter, durante a amplitude de movimento, grande variabilidade, grande quantidade de trajetórias diferentes, mas a posição final do movimento é uma posição fixa. Essa posição fixa acaba sendo um elemento a ser controlado. Nós podemos permitir grande variabilidade durante a amplitude de movimento, mas o resultado final, a intenção final do movimento, ela é normalmente uma intenção estável. É um posicionamento estável. Então, ao invés do controlador controlar todas as trajetórias do movimento durante a amplitude, ele controla apenas a posição final. Chegando na posição final, então nós atingimos aí o resultado, o objetivo do movimento. Então, a gente chama isso dentro das teorias de controle motor de similaridade de intenção de movimento. Isso permite aí uma redução desse problema e uma menor demanda para o controlador. Então, podemos permitir grande variabilidade durante a amplitude de movimento, mas a posição final é sempre fixa e denota aí o resultado, a intenção criada para o movimento dentro da sua demanda.
Outra abordagem interessante que visa explicar o controle motor, visa explicar o controle de movimento e a essência da variabilidade como elemento inerente a esse movimento, é a teoria ecológica gibsoniana. A teoria ecológica gibsoniana entende que um movimento, uma tarefa, emerge da reorganização do sistema organismo-ambiente. Então, temos um organismo apto para um ambiente que demanda uma solução e dessa relação surge uma tarefa, certo? Então, o comportamento motor é uma propriedade emergente da reorganização do sistema organismo-ambiente. E o movimento é controlado a partir do mutualismo entre percepção e ação. Esse mutualismo entre percepção e ação tem como elemento base o que a gente chama de affordance. Affordance são oportunidades de ação, são oportunidades oferecidas para a ação, para que o movimento aconteça. Esse conceito não é um conceito ligado ao organismo, nem é um conceito ligado ao ambiente. É sim ligado ao sistema organismo-ambiente, porque a affordance aparece apenas para organismos aptos e aparece apenas em situações, ocasiões onde haja uma necessidade desse movimento acontecer. Então, oportunidade de ação acontece apenas para organismos que são aptos para essa ação e dentro de um ambiente, dentro de um contexto, de uma ocasião onde haja necessidade desta ação. Um exemplo que deixa muito claro que é a affordance é, por exemplo, a percepção de um chão, a percepção de um solo rígido. A percepção de um solo rígido cria oportunidade, por exemplo, para andar. A maioria dos indivíduos estão aptos a andar e um solo rígido, um solo com estrutura rígida, permite a esses indivíduos aptos andar. Porém, um solo rígido não oferece oportunidade apenas para andar. Um solo rígido oferece oportunidades para realizar piruetas. Porém, nem todos os indivíduos estão aptos à realização de piruetas. Então, esse solo rígido é uma affordance apenas para indivíduos aptos a realizar esta ação, no caso, a pirueta. Então, as affordances são oportunidades de ação oferecidas apenas para indivíduos onde essa percepção está aberta pela presença da habilidade. Esse é o mote da teoria ecológica. Essa é a forma como a teoria ecológica entende movimento, como uma propriedade emergente de um sistema que envolve um organismo apto em um ambiente que demanda ocasionalmente. Outra questão interessante da gente discutir sobre variabilidade, e isso traz uma perspectiva interessante a partir do momento que variabilidade acaba sendo um elemento novo dentro das nossas discussões sobre controle motor, sobre movimento, é como medir variabilidade. Essa medida é uma medida pouco convencional, pouco utilizada, pouco visualizada ainda dentro da nossa comunidade de discussão. Medir variabilidade exige técnicas, exige ferramenta apropriada para isso, certo? Entendendo a variabilidade como uma condição inerente e normal em todos os níveis de um sistema de movimento, surge a necessidade de avaliar, de monitorar e de medir essa variabilidade nos diversos contextos, nos diversos movimentos. O nível de ativação muscular, por exemplo, é sempre determinado pela demanda da tarefa e emerge desse mutualismo organismo-ambiente. Então, o nível de ativação, o nível de recrutamento, o nível de produção de força de um músculo está diretamente ligado à sua necessidade ocasional, a como dentro de uma ocasião, dentro de um ambiente, essa produção de força é necessária e então, assim, o músculo pode vir a exercer o seu papel de produção de força. Assim, a atividade muscular pode ser maior ou menor, dependendo das demandas da tarefa. Então não há ali um músculo ativo sempre, há um músculo ativo quando solicitado a ser ativo.
A forma mais interessante que temos para medir variabilidade hoje em dia é o que chamamos de entropia, que é uma medida não linear que capta o número de soluções possíveis em cada nível do sistema. No caso do movimento, nível intramuscular e nível intermuscular. Existem vários tipos de entropia, mas nós iremos discutir apenas alguns deles aqui dentro da nossa palestra. O primeiro que iremos discutir é a chamada entropia de amostra, e uma derivada dessa entropia de amostra, que é a meia-vida entrópica. No primeiro estudo, realizado com ciclistas de elite, mostrou que em cadências acima de 120 rotações por minuto, os padrões de coordenação intermuscular tornaram-se mais periódicos, isto é, com uma menor variabilidade. Isso a gente consegue observar a partir de meia-vida entrópica maior. A meia-vida entrópica é uma medida temporal. Então, quando temos uma meia-vida entrópica maior, quer dizer que variamos menos ao longo do tempo. Essa menor variabilidade ou essa maior periodicidade foi mostrada com maiores intensidades no ciclismo acima de 120 rotações por minuto nesse estudo. Quanto maior a intensidade do movimento, maior é a periodicidade e menor é a variabilidade. Esta é a primeira conclusão e que nós iremos discuti-las nos próximos slides. As alterações a nível intramuscular foram diferentes das alterações a nível intermuscular. A meia-vida entrópica dos principais músculos produtores de força atingiram um mínimo a 80 rotações por minuto e depois desse patamar não mudou mais. Não tivemos alterações significativas na meia-vida entrópica acima de 80 repetições por minuto. Isso traz uma perspectiva prática muito interessante para um esporte que até muito pouco tempo atrás tinha aí nas adaptações coordenativas uma relevância menor do que para as adaptações fisiológicas. Esses estudos mostram que para o ciclismo as adaptações coordenativas têm muita relevância e muita importância. A disponibilidade de soluções possíveis a nível intramuscular não é alterada pela cadência, como mostra o fato dela não ter alterado com o aumento da cadência acima de 80 rotações por minuto. Qual é a perspectiva prática que isso traz? A perspectiva prática que esses estudos vêm trazendo é que a limitação para a produção de potência em cadências mais altas está na coordenação intermuscular, isto é, nas forças de orientação e nas forças de transferência exercidas sob o pedal da bicicleta, e não na produção de força de músculos individuais, que é uma perspectiva um pouco diferente do que a gente vinha tratando há algum tempo atrás, onde a gente via pouca relevância para as adaptações coordenativas em esportes como o ciclismo e uma relevância muito maior para perspectivas fisiológicas e metabólicas. Não que as perspectivas fisiológicas e metabólicas não tenham grande relevância na performance do ciclismo, mas aí adicionamos um novo elemento para que a gente entenda melhor a performance em esportes como esse. Outra perspectiva interessante com relação à variabilidade é medir essa variabilidade na escala muscular, a nível intramuscular. A locomoção ela é realizada por períodos cíclicos de ativação e relaxamento muscular, como todos sabemos. Fatores mecânicos e fatores ambientais influenciam o número e a população de unidades motoras recrutadas, assim como o tempo de ativação e o tempo de relaxamento dessas unidades motoras. Temos aí uma perspectiva interessante para ser discutida a partir do olhar da variabilidade. Resultados quanto à entropia a nível intramuscular dentro da chamada escala de músculo. Meia-vida entrópica mais lenta para cadências intermediárias e meia-vida entrópica mais rápida para cadências maiores. Isto é, quanto maior for a intensidade do movimento, menor será a variabilidade e maior será a periodicidade a nível intramuscular, assim como observamos anteriormente a nível intermuscular. Essas propriedades similares a nível intramuscular e a nível intermuscular nos dá aí a caracterização desse sistema de movimento, desse sistema de produção de força, como um sistema que nós chamamos de sistema fractal, onde as propriedades se repetem nível a nível, as propriedades estruturais e funcionais se repetem nível a nível. Alguns outros movimentos
de outras modalidades esportivas analisados também à luz das métricas relacionadas à entropia, de outros tipos de entropia aqui no caso. O serviço do tênis, o saque do tênis, é um movimento balístico e esse estudo foi feito com tenistas experientes. Qual é a proposta? O objetivo é analisar o grau de complexidade desse movimento, o grau de variabilidade inserida no serviço do tênis, certo? Para isso foi usada a entropia aproximada. A entropia aproximada é uma outra métrica da teoria da informação que pode ser usada vinculada à análise qualitativa de movimento. Entropia aproximada menor que 0,1 dão conta de alta periodicidade e baixa variabilidade para esse movimento. Entropia aproximada entre 0,1 e 1,4 revela aí um evento caótico, e entropia aproximada acima de 1,4 remete a um evento randômico de alta variabilidade. No caso do serviço do tênis, nós encontramos entropia aproximada menor que 0,1, então é um gesto de alta periodicidade e baixa variabilidade. Esse resultado vai convergir com os resultados anteriores para o ciclismo, onde alta intensidade, um gesto balístico de alta intensidade, tem aí alta periodicidade e baixa variabilidade. No ciclismo, quanto maior foi a intensidade do movimento, também menor foi a variabilidade e maior foi a periodicidade, assim como encontramos nesse outro estudo. Para analisar a variabilidade dentro do futebol, nós vamos usar um outro tipo de entropia relacionada à teoria da informação, a chamada entropia de Shannon. Nesse estudo foi usado tanto a entropia de Shannon quanto a entropia aproximada para analisar dois aspectos diferentes do jogo de futebol. A entropia de Shannon foi usada para analisar as trajetórias do jogador dentro de campo, isto é, nesse programinha a gente divide o campo aí em pequenos quadrados e aí você vai capturar a variabilidade de trajetórias desses jogadores a partir da movimentação deles de um quadrado para o outro e a partir de quantas vezes ele se movimenta de um quadrado para o outro, e aí você consegue perceber também em qual dos quadrados ele passa mais tempo e consegue ter uma visão do jogo sob a perspectiva das trajetórias dentro de campo, qual posição o jogador, qual posição se movimenta mais, qual posição se movimenta menos, qual é a dinâmica dessa movimentação, posição por posição dentro do campo de jogo. Você pode fazer essa captação através da entropia de Shannon. Aí no gráfico você pode ver que a movimentação, as trajetórias realizadas pelo goleiro ali, explicitado ali como P1, é bem menor do que dos outros jogadores dentro de campo no primeiro gráfico. Ao contrário de jogadores como, por exemplo, os extremos, os jogadores de meio campo, onde essas trajetórias são muito grandes, então a entropia de Shannon é muito maior, a variabilidade de trajetória é muito maior para essas posições, como está mostrado aí no gráfico. Então a entropia de Shannon é maior para meio-campistas e para os extremos que cumprem funções que exigem uma maior variabilidade de trajetórias. O contrário disso acontece com o goleiro, como você está vendo ali, para a entropia de Shannon bem pequena para a posição de goleiro. Já a entropia aproximada, ela traz uma outra perspectiva, que é a estrutura temporal dessas trajetórias. Com a entropia de Shannon, a gente consegue identificar as trajetórias, o número de trajetórias, quais jogadores se movimentam mais, quais jogadores se movimentam menos dentro do campo de jogo, mas a gente não consegue, com a entropia de Shannon, captar a estrutura temporal dessas trajetórias, que será possível aí com a entropia com a chamada entropia aproximada. A estrutura temporal das trajetórias que está envolvida com as acelerações e desacelerações dentro do jogo, e aí a gente tem, além da relevância da própria análise do jogo, dentro das suas perspectivas físicas de acelerar ou desacelerar, um importante contribuinte aí dentro da métrica de carga de treinamento, né? A aceleração e desaceleração dentro do jogo de futebol são momentos críticos, tanto momentos críticos do ponto de vista da performance, do potencial decisivo do jogador dentro do jogo. Então um gol, uma jogada que leva perigo, sempre acontece
envolvendo altos níveis de velocidade, acelerações e desacelerações. Além disso, a maioria das lesões também ocorrem devido ao acúmulo desse tipo de movimentação. Então, o jogador, além de ter que ser preparado para essa demanda de acelerar e desacelerar durante o jogo, também precisa, para o treinador, ter uma métrica, uma quantidade de vezes que esses fatores ocorrem dentro do campo de jogo. Então, a entropia aproximada aplicada a esse conceito acaba sendo uma perspectiva interessante como métrica prática, como métrica de avaliação prática. Como você pode ver no gráfico, a entropia aproximada é alta para todos os jogadores, mas para alguns jogadores de meio campo e para os extremos, essa entropia aproximada é maior. Esses jogadores têm uma maior quantidade de aceleração e desaceleração durante o jogo, e isso é um dado importante e relevante tanto no controle da carga de treinamento quanto para que a gente consiga analisar as demandas de jogo posição por posição. Outro fator importante onde a variabilidade está bem presente e tem grande relevância nesse tipo de análise são as lesões, né? As lesões têm uma grande relação aí com a quantidade de variabilidade e com a quantidade de adaptabilidade que os atletas podem ter ao ambiente. Então, é um fator importante para que a gente discuta à luz do conceito de variabilidade. Temos aí dois cenários. Um cenário de um atleta com baixa variabilidade, que a gente chama zona de performance estreita. Essa zona de performance estreita é uma zona de performance onde o atleta não consegue se adaptar a muitas demandas. Então, a quantidade de demandas que ele consegue se adaptar é muito pequena. E isso leva a um maior risco de lesão e a baixa performance. E do outro lado, nós temos uma zona de performance larga. Essa zona de performance larga é uma zona de performance que mostra um atleta com grande capacidade de adaptação às demandas que o jogo pede, às demandas que o ambiente pede. E essas demandas, quando bem adaptadas, levam a um menor risco de lesão, um sistema mais equilibrado, um maior número de soluções para problemas que ocorrem dentro do contexto, que ocorrem dentro do ambiente. Um exemplo que eu sempre levanto com relação a essa questão da variabilidade e da gênese de lesões é que a maior parte das lesões de ligamento cruzado anterior, por exemplo, dentro do esporte, elas envolvem algum contato físico, algum toque trivial. Então a gente está muito acostumado a descrever mecanismos de lesão a partir da movimentação articular, de como a articulação se movimenta no momento da lesão, porém a gente normalmente negligencia o fator ambiente, e esse fator ambiente é muito importante quando a gente vai analisar a gênese da lesão, porque levanta possibilidades de como a gente pode proteger o atleta dentro de um ambiente real, dentro de um ambiente que existe. Aqui nos videozinhos a gente vai ver algumas lesões de ligamento cruzado anterior famosas. Aqui nessas lesões não há um contato físico muito grande, há um contato trivial, um pequeno contato, mas esse pequeno contato tira o atleta do movimento pré-planejado e exige do atleta ajustes. Um atleta capaz de fazer rapidamente esses ajustes é um atleta mais protegido nesses ambientes reais. Já atletas que demoram mais, que têm um delay maior para fazer esses ajustes, acabam ficando sujeitos a um maior risco de lesão nesses cenários que a gente vai observar nos vídeos. No primeiro vídeo, nós temos aí a lesão do Ibrahimovic no Manchester United. Você vê aí que o atleta leva um pequeno toque, um toque trivial, somado aí a uma atenção externa, a uma demanda de atenção externa, acaba colocando ele dentro de uma situação onde ele necessitaria de um ajuste. E o atleta não foi capaz de realizar esse ajuste e acabou acontecendo a lesão. Outros videozinhos, você vê que sempre tem uma lesãozinha, um pequeno toque, um toque trivial que tira o atleta da sua estratégia de movimento pré-planejada, que traz aí a necessidade de ajuste, pequeno toque. Na maioria das vezes esse toque não é nenhum toque faltoso, não é um toque explícito, é um pequeno toque, um toque trivial, mas que exige do atleta um grau de adaptabilidade e uma capacidade de se reestruturar perante as demandas e o contexto. Mais um vídeo mostrando uma lesão no basquetebol, também com um pequeno toque trivial.
pequeno toque lá em cima, tirou o atleta do planejamento de aterrissagem do salto, colocou o atleta numa situação onde é necessário ajuste, onde é necessário adaptabilidade, e o atleta não foi capaz de fazer isso. Isso, obviamente, que traz uma perspectiva de uma maior necessidade de preparação desses atletas com uma exposição maior, uma exposição gradativa às demandas reais, às demandas de jogo, às demandas que o atleta necessita lidar dentro do contexto de jogo. Mais uma lesão do Daniel Alves antes da Copa do Mundo de 2018, também com um pequeno toquezinho trivial, não faltoso, não explícito, mas que tirou o atleta aí do seu movimento pré-planejado e necessitou de ajustes. Esse ajuste precisa ser rápido, esse ajuste precisa de mecanismos com capacidade de proteção, mecanismos que a gente chama de mecanismos pré-flexos, né, com um delay pequeno para que o atleta possa se reajustar rapidamente a essas novas demandas e essas imprevisíveis situações que ocorrem dentro do ambiente esportivo. Essa perspectiva chama atenção para uma necessidade de um olhar mais atento para o ambiente esportivo, para as demandas que o atleta tem dentro das nossas intervenções práticas. Algumas conclusões sobre a nossa palestra. Variabilidade é algo inerente ao sistema de movimento, então não é algo danoso ao sistema de movimento, é algo que existe sempre e é normal que ela exista dentro do sistema de movimento. Então a proposta é lidar com a variabilidade da melhor forma possível dentro das nossas perspectivas práticas. Otimização da dinâmica de coordenação passa a permitir uma maior amplitude de solução, um maior número de soluções possíveis para o sistema de movimento. Isso traz adaptabilidade, isso faz com que os atletas consigam lidar melhor com o contexto, como por exemplo nos vídeos que a gente acabou de ver aqui na palestra. E as perturbações exercem um importante papel na gênese da lesão. Esse pequeno toquezinho trivial, esse pequeno contato trivial dentro do campo de jogo é de grande relevância para a gênese das lesões esportivas, e por isso ampliar a capacidade de adaptabilidade dos atletas é uma prioridade na redução dos riscos de lesões no esporte. Agradeço a todos a atenção, agradeço a Master Science Lab pelo convite e um grande prazer estar com vocês no primeiro congresso de fisioterapia online da Master Science Lab.